Fala galera, tudo beleza aí, tudo jóia? Antes de tudo eu queria agradecer a tua contribuição por você ter entrado aí no meu blog para estar votando, para estar dando o seu depoimento sobre os depoimentos que estavam lá, para estar aí escolhendo qual que era o vencedor do concurso que eu tinha feito com os meus coaches e estudantes. Então, muito obrigado pela tua ajuda, que com certeza fez toda a diferença aí para eu estar refletindo e estar enxergando outros pontos ali em relação aos depoimentos que eu não estava enxergando, beleza? E esse daqui, na verdade, esse vídeo que eu estou preparando aí para você hoje é o meu presente de Natal aí para você, né? Na verdade, esse daí é um vídeo que muitas pessoas já vinham me pedindo, fala, Lucas, como é que você fez para estar conseguindo para ter uma nota tão boa em redação no Enem? Qual foi o processo exatamente, detalhadamente, como é que você fez para chegar lá? Então esse é meu presente aí para você, né? Espero que você tenha gostado. E o que eu vou falar aqui para você nesse vídeo aqui de hoje vão ser, na verdade, muita estrutura, né? A essência do processo que você precisa aplicar para conseguir performar bem numa redação. Eu diria que não só numa redação do Enem, mas eu vou te dar o processo para você performar bem em qualquer redação. Eu apenas usei a redação do Enem aí como exemplo, porque geralmente é o que as pessoas mais buscam, não é mesmo? Então, antes de tudo, eu quero falar o seguinte, né? Eu não estava especificamente me preparando para a redação do Enem, como você já deve conhecer pelos meus outros vídeos, o meu foco principal era USP e Unicamp. Só que ao mesmo tempo eu falei, caramba, né, a redação do Enem é uma redação bacana para você estar praticando, para você tá melhorando, porque ela é uma dissertação que, diferentemente das outras, não termina como uma dissertação comum, mas ela inclui também, ela pede que você inclua duas propostas de intervenção. Então esse era a diferença final ali que mudava um pouco, mas em geral a estrutura de uma dissertação era praticamente a mesma. Beleza? Vamos lá então? Então eu dividi para ficar aqui de uma forma mais didática, mais simples possível, em 3 pontos chaves essenciais aí para você colocar isso no processo quando você estiver se preparando para performar, para escrever bem uma redação, tá legal? Então o primeiro ponto para você ter em mente, que é uma tecla que eu bato pra caramba, é o seguinte: para você escrever bem, você precisa de leitura. Leitura, que tipo de leitura, Lucas? Leitura dos mais tipos aí, fontes diferentes possíveis. Quanto mais fontes diferentes você tiver, maior vai ser o teu repertório, né? No meu ano do vestibular eu lia muita coisa, eu lia jornal, eu lia a lista de livros de literatura, que para USP e Unicamp é obrigatório, não é? E lia também alguns livros de sociologia, como do Bauman, como do Lipovetsky. Eu li algum desses caras aí que falam muito sobre modernidade, que falam sobre o contexto da sociedade atual. E isso era um prato cheio, por exemplo, para a USP pedir, a Unifesp também gosta muito de pegar esses temas da atualidade para você ter uma visão crítica sobre eles. Em determinado momento até o Enem também, só que o Enem acaba pegando umas coisas que são mais, digamos, ligadas mais à maioria, assim, que saem, como por exemplo em mídia de massa, como a Folha de São Paulo, né? Mas também pode ser que caia. Então tudo isso daí vai construindo um repertório gigante. Eu lembro que também comecei a ler na metade do ano, comecei a ler Carta Capital, mas isso eu não fui tão a fundo porque já é um jornal maior, artigos muito mais longos, então já é uma coisa que eu não fui tão a fundo, mas o restante eu li o ano todo, pelo menos eu lia 1 hora por dia. E aí você pode falar, mas Lucas, eu não gosto tanto dessas coisas, tem pessoas que me falam, né, Lucas, eu não gosto de ler nada, como assim? É impossível que você não goste de ler nada. Na verdade, o que eu acredito é que você não encontrou ainda o que você gosta de ler. Pode ter certeza que tem alguma coisa que você gosta de ler. Se você está se barrando nisso, pega algo que você curte. Busca algo que você gosta primeiro. Pode ser qualquer coisa, revista de carro, revista de videogame, né? Revista de viagem, qualquer coisa, mas qualquer coisa que você tenha interesse. Vai atrás de uma leitura pelo qual, a partir do qual você tem interesse por aquele tema. E aí sim, talvez você consiga, né, muito provavelmente consiga construir um vínculo muito maior com aquilo. Beleza? Então esse é o ponto
aí para você, ponto-chave, porque pensa assim, tudo que sai pela boca, tudo que você expressa aqui ou que você escreve, tem que ter uma origem, tem que ter um input. Pensando num sistema, tem que ter um input de informação, uma entrada de informação. E isso só vem através de conversa com as outras pessoas, através de leituras, através de experiências. Não tem como isso vir do nada. Então, para você se expressar bem, ter esse material para colocar para fora, você tem que ter um input também muito bom, né? Um input, uma entrada de dados boa para que você consiga processar isso e depois se expressar. Show? Então esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto agora é você ter muito claro qual que é a estrutura, qual que são as regras do jogo da redação que você vai fazer. Do Enem, por exemplo, que é o tema aqui desse vídeo. Qual que são as regras do jogo para você performar bem numa redação do Enem? Então aí você tem que saber muito bem qual que é a estrutura da redação. A maneira como eu fazia, por exemplo, eu cheguei no final numa estrutura de 4 parágrafos, em que o primeiro parágrafo eu tratava ali sobre uma introdução mesmo do tema, dava, por exemplo, atualmente, taranã, 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 ou nos tempos passados, taranã, 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 no entanto, no tempo presente é desse tal modo. E eu sempre finalizava a última linha do primeiro parágrafo com a minha tese. Com a minha tese, o que é a tese? A tese é a opinião sobre aquele tema que ele tá colocando ali para você dissertar. Então eu colocava a minha opinião sobre aquele tema. Ou eu colocava numa forma de uma afirmação mesmo do que eu achava, ou eu terminava com uma pergunta, deixava, digamos, em dúvida. Só que na pergunta já estava meio que implícita qual que era a tua tese. Então eu usava uma dessas duas técnicas, o que me vinha na cabeça mais ali na hora, tá? E esse é o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo eu tratava do meu primeiro argumento. Uma vez que eu tenho uma tese no meu primeiro parágrafo, algo que eu quero aí defender, né? Por exemplo, eu acredito que hoje, apesar de todos os avanços na questão da igualdade social, ainda há uma discriminação social. Por exemplo, né? Apesar de tudo que já tem mostrado, caramba, estou incluindo pessoas, ainda há uma certa discriminação social. Essa é a minha tese. Um primeiro argumento para respaldar essa tese poderia falar assim, apesar de você ter todos esses direitos iguais, você vai, muitas vezes, deixa eu pensar, você vai num evento público, e mesmo assim você vê, às vezes, algumas pessoas fazendo piada assim, como em determinadas, uma em relação a outra, né? Uma classe social ou em relação à raça também, fazendo algum tipo de piadinha, algum tipo de discriminação em relação às outras pessoas. Eventos que deveriam, né, ser para todas as pessoas, acabam ocorrendo isso. Então esse é um primeiro argumento, percebe? E para respaldar esse primeiro argumento você precisa ter fatos, você precisa ter dados. Então geralmente isso daí você colhe no teu texto de apoio. Você vai encontrar isso daí, algo no teu texto de apoio que vai dar um gancho para você dar esse fato. Ou você pode trazer alguma informação que você tem de casa. Tá vendo? Por isso que é tão importante você estar lendo sempre. Porque se você está lendo, com certeza você vai ter algum dado estatístico, alguma coisa que você leu aí que está respaldado por algum jornal, por algum autor que vai te dar fundamento para isso. Tá bom? Então esse é o segundo parágrafo, eu coloco o meu primeiro argumento. No terceiro parágrafo, eu vou colocar o meu segundo argumento. Então, para ficar mais forte ainda a minha dissertação, né, para eu respaldar ainda mais a minha tese, eu vou colocar um segundo argumento. Que aqui, né, por exemplo, pode ser pode ser via vestibular mesmo, né? Apesar das universidades cada vez mais estarem, né, se esforçando para, digamos, dar direito para todos, ainda assim você entra numa universidade pública e você vê uma certa discrepância de classe social entre alunos oriundos, né, de uma classe oriundos de uma classe, digamos assim, social mais favorecida em comparação, em detrimento daquelas que são menos favorecidas, tá? Então aí você também consegue, com dados estatísticos, comprovar isso, para não ficar simplesmente no achismo. Isso é importante também, você respaldar. Quanto mais forte você respaldar, melhor para você, tá bom? E aí fechou o terceiro parágrafo. Lucas, não precisa mais nada além disso? Não precisa mais nada além disso. O resto é ficar inventando moda. É muito melhor você pegar 2 argumentos muito bem fundamentados do que ficar tentando 3, 4 argumentos que ficam superficiais. O examinador prefere que seja menos, mas que seja bem respaldado, bem argumentado e explicado. Isso é uma coisa muito importante que eu aprendi durante a minha preparação. Beleza? E o quarto parágrafo aí para você
aí sim você fecha com chave de ouro, que você faz a tua conclusão, não é? Então você vai pegar, por exemplo, eu sempre terminava minha conclusão assim, né? Começava com uma palavra ali dessa forma, portanto, em conclusão, em suma, tanana, né, vírgula. Aí eu resgatava a minha tese lá em cima, né? Que é aquilo que eu tinha defendido. Apesar de tudo isso, ainda há uma discriminação social, constatando-se, né? Percebendo-se principalmente que daí colocava o primeiro argumento e o segundo argumento, né? Devido ao primeiro argumento e devido ao segundo argumento, mas resumido aí, o primeiro e o segundo argumento, beleza, fechou a primeira e a segunda linha ali, ponto. E aí sim eu colocava com uma proposta de estar melhorando isso, de estar modificando isso, sugere-se, né, por exemplo, que os estados aí que você que, por exemplo, né, o que eu poderia colocar como propósito de intervenção? Eu sempre procurava colocar duas. E aí, nessa proposta de intervenção, é importante que você responda algumas perguntas, né? Quem que vai fazer o que tem que ser feito, o que tem que ser feito especificamente e o como que vai ser feito isso daí, dando mais detalhes desse o que, né? Para não ficar muito numa coisa aberta. Então, por exemplo, assim, os canais de televisão de emissão aberta poderiam colocar um comercial onde puder, sei lá, no horário nobre, por exemplo, que poderia estar tratando desse tema como uma certa crítica social, né? Poderiam colocar. Você percebe? Uma coisa bem específica e detalhada. É muito mais do que falar, não, porque precisamos conscientizar as pessoas, sabe? Isso daí você se acaba. Não dá para fazer isso, gente. Não dá. Isso daí é superficial, né? O examinador chama de piegas, né? Porque é uma coisa muito... Não leva... Como que você vai conscientizar? Como? Quem que vai fazer? Quando que vai fazer? De que forma que vai fazer? Fica uma coisa muito utópica. Percebe? Então, quanto mais respaldado pela realidade tiver aí a tua proposta de intervenção, melhor para você nesse caso, tá? Você pode colocar mais uma além dessa para ficar mais completa, mas não muito mais do que isso. Primeiro de tudo porque não tem espaço e porque você vai confundindo a cabeça do examinador. Percebe? Então, uma estrutura extremamente simples, com uma tese, com 2 argumentos e com 2 propostas de intervenção. Eu fazia isso daí exatamente em 4 parágrafos. Eu testei o modelo de 5 parágrafos antes, eu percebi que minhas notas não eram tão boas quanto o de 4 parágrafos. Aí eu falei, opa, eu escrevo melhor nos 4 parágrafos, então eu vou adotar isso como prática, beleza? Então esse é um modelo que você vai testando e validando. Não existe resposta correta. Esse é um dos modelos que dá certo e que deu certo para mim, com o qual me identifiquei. É importante que você encontre o teu modelo para a redação do Enem ou que quer que seja o outro vestibular, que você se adeque bem. E como é que você faz isso? Testando, colocando em prática e experimentando várias formas de você escrever. Então esse é um processo de autodesenvolvimento, de descoberta, tá bom? E aí, isso daí é pro Enem. E eu estava, por exemplo, me preparando para a USP e a Unicamp mudava totalmente. A estrutura da Unicamp era eu saber como é que eu fazia a carta, como é que eu fazia depoimento, como é que eu fazia entrevista. Então mudava totalmente o contexto. Eu tive que saber exatamente essa outra estrutura que não tinha nada a ver com o Enem. Tá certo? Então esse é o segundo ponto aí para você. Lucas, qual que é o terceiro ponto agora, né, pra gente estar finalizando? É o seguinte, você precisa criar um sistema estruturado para você testar. Esse é o ponto final que eu acredito que 90 e tantos por cento dos estudantes não fazem, porque é aí que vai estar a tua melhoria, que vai estar o teu crescimento. É nesse ponto final. Lucas, o que isso quer dizer que criar uma estrutura, um sistema de teste estruturado? É você determinar parâmetros de como é que você vai lidar com os teus erros. Deixa eu explicar melhor. Então vamos dizer, por exemplo, que você aí fez uma redação e você ficou com uma nota, de repente, pro Enem, né? 600 é uma boa nota? Não, não é uma boa nota, né? Principalmente para medicina. Você não passa em medicina com uma nota 600. Então o que você teria que fazer nesse caso? Você teria que determinar para você, né? Como, por exemplo, assim, todas as redações que tiver abaixo, uma nota, por exemplo, um parâmetro para medicina, uma 850, 900, todas as redações que tiverem abaixo de 850, eu vou refazer ela até eu ficar acima de 850.
Percebe? Aí sim você tá pegando esse problema, não vou chamar de problema, vou chamar de desafio, né? Esse desafio que é tirar uma nota boa nessa redação e falar assim, eu vou persistir até que eu consiga chegar na nota que eu precise, que eu me coloquei como meta, digamos assim. Aí sim você está se obrigando, você está se comprometendo a corrigir, a lapidar o que for necessário para que você consiga chegar na nota que você precisa para conseguir passar no vestibular que você tanto quer. E aí, mas Lucas, pode ser que eu tenha que fazer 3, 4, 5 vezes? Sim, teve redação que eu precisei fazer 4 vezes a mesma redação. E quando você for fazer essa redação, refazer ela, a minha sugestão é que você nem tente corrigir, principalmente se a nota for muito baixa, nem tente corrigir assim alguns pontos, sabe, tipo tirar a frase, colocar outra, tenta reescrevê-la do zero. Às vezes é uma boa isso. E à medida que você vai chegando perto da tua nota, aí sim, aí vão ser pequenas frases que você vai mudando, vai reestruturando, que vai fazer você chegar na nota lá em cima. E aí o papel do teu corretor é chave. Pede pro teu corretor falar exatamente, né? Lê a redação junto com ele, sabe, frase por frase, fala qual que é o problema dessa frase, como é que eu poderia melhorar essa frase, para que teu corretor também possa dar sugestões, aí dicas para você, em cada ponto específico da redação. Nesse ponto, nesse item, né, nesse quesito, você tem que ser muito meticuloso, você tem que pegar o detalhe do detalhe, porque é isso que vai levar você aí para alta performance na redação. Pensa assim, a única coisa que o redator sabe da tua redação é aquilo que ele está lendo, ele não sabe aquilo que está na tua cabeça, porque muita gente acha, nossa, mas a redação ficou super boa. Por quê? Porque você pensa na tua nota de redação de acordo com aquilo que você estava pensando no momento, mas aquilo que você está pensando não importa, porque não é isso que vai para o papel. O que vai para o papel é o que você escreve. Então, o redator, ele nunca conversou com você, o corretor examinador, então a única coisa que ele vai saber do teu texto, das tuas ideias, é o que está no papel. Por isso que é muito importante você ser extremamente meticuloso, tá bom? Então, esse é o nosso sistema estruturado de correção. Coloca uma determinada meta, 800, 850, 900, né? Se você estiver muito abaixo, começa com 700, 750 e vai melhorando essa meta. E você coloca assim, tudo que ficar abaixo dessa meta, eu vou refazer essa redação até eu acertar. Aí sim, aí você fechou esse processo com chave de ouro. Eu quero ver se assim você não melhora a tua nota da tua redação. É impossível não melhorar, porque você vai estar pegando e batendo em cima do erro até transformar em acerto, gente. Thomas Edison não precisou inventar 9.900, não sei, 10 mil lâmpadas até encontrar a lâmpada correta. É exatamente esse processo que você tem que viver. Você tem que encontrar todos os caminhos, todas as formas que não dão certo, até você se aproximando cada vez mais da forma que dá certo. E como eu disse para você no segundo item, a estrutura de uma redação tem a coisa que é exigida, mas também é muito de você encontrar o teu método com o qual você mais se identifique e mais dá certo para você. Tá joia? Então esses são os 3 pontos aí, espero que você tenha curtido, né? Só sintetizando aí para você rapidamente, primeiro ponto aí, então é leitura, muita leitura, absorva conteúdo, jornal, livro, romances, etc, 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 para ter cada vez mais repertório. Segundo ponto é você saber exatamente dominar a estrutura da redação que você vai fazer, nesse caso aqui o Enem, e encontrar a tua estrutura com a qual você mais se identifica, a tua forma de escrever, de estruturar os parágrafos, de começar, iniciar e terminar um parágrafo, e é claro que esteja aí condizente, que esteja relacionado com a estrutura que o vestibular pede, é importante, né? E o terceiro ponto, você ter um sistema estruturado de erros, ter uma meta e você repetir uma redação aí até você performar naquele nível. Tá joia? Então espera aí que você tenha gostado, deixa aqui teu like logo aqui embaixo, deixa teu comentário também, adoraria de ouvir de você, talvez seja da tua experiência, você tenha tentado alguma dessas técnicas ou talvez alguma outra ideia que você tenha também, que te ajuda na redação, que pode te ajudar. Compartilha aqui embaixo com a gente, que eu
adoraria ouvir de você. Compartilha também aí com os teus amigos que você acredita que poderiam se beneficiar desse vídeo, tá bom? Então eu vou ficando por aí. Um ótimo Natal aí pra você, tudo de bom, hein? Um beijão, tudo de melhor aí. Aproveita bem aí essas celebrações, porque no fim, se a gente for parar pra analisar, tá só mais um ano novo se iniciando. E o melhor do ano novo não é só aquele negócio que você escreve a tua lista de desejos, mas não, é o que você vai fazer com essa lista de desejos e objetivos, né? Por isso, uma outra dica que eu deixo para você: não coloque mais do que 3 metas para você, né? Num ano para você fazer. Não vai colocar 10, 15, porque é muito provável que você não vai fazer nenhuma. Então, coloca 3 que são as mais importantes, que você tem certeza aí que muito provavelmente vai conseguir resolver, porque aí fica muito mais fácil de você aí tá atacando esse problema e tá realizando os seus objetivos, beleza? Então, tudo de melhor aí pra você, um ótimo fim do ano, e a gente se vê muito provavelmente, né? Se não esse ano, a gente se vê aí num próximo vídeo aí do ano que vem, de 2017. Um abração aí, um beijão e até mais!